meu povo, tudo bem com vocês? Geografia. A América do Sul é formada por 12 países em um território ultramarino francês, sendo banhada pelos oceanos Atlântico e Pacífico, o que favorece as relações comerciais com os principais mercados mundiais. Embora apresentem algumas características comuns com um passado colonial marcado pela exploração de seus recursos, a dependência econômica, a grande desigualdade social e a forte influência dos Estados Unidos, os países que compõem essa porção do continente americano são marcados por diferenças físicas, culturais, étnicas e também socioeconômicas. Essas diferenciações permitem a regionalização da América do Sul em Guianas, países andinos, países platinos e Brasil. Apesar da riqueza cultural e natural, a América do Sul sofre com indicadores sociais baixos, indústrias pouco desenvolvidas, infraestruturas precárias e baixo nível de integração interna, resultado de séculos de economias voltadas para a exportação. Os países sul-americanos vêm procurando, nesse início de século, a maior integração regional, melhor inserção dos mercados internacionais, combate à pobreza e ao tráfico de drogas e seus desdobramentos. Mercosul. O Mercado Comum do Sul foi criado no Tratado de Assunção, assinado em 26 de março de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. O Mercosul é um bloco econômico caracterizado como uma união aduaneira, ou seja, uma área de livre comércio com a adoção da tarifa externa comum, taxa comercial padronizada para os países do bloco comercializarem com os países de fora do bloco. Em 2012, a Venezuela passou a ser um Estado-membro. Esse processo ocorreu durante o afastamento do Paraguai, em razão da retirada de Fernando Lugo da presidência do país. Porém, a Venezuela foi suspensa dos direitos de membros em 2017 por descumprir obrigações. Além dos Estados-membros, ainda há os Estados associados. Chile desde 1996, Peru desde 2003, Colômbia e Equador desde 2004, Guiana e Suriname desde 2013 e Bolívia, cuja adesão foi aprovada em 2015. Assim, o Mercosul estende-se a toda a América do Sul. Os países formadores do Mercosul contam com mais de 300 milhões de habitantes e mais de 85% da sua população é urbana. O valor do seu PIB é cerca de 3,20 trilhões de dólares. Contudo, existem grandes desafios ao desenvolvimento de todo o potencial do bloco. As grandes disparidades socioeconômicas dentro dos territórios, a carência tecnológica e a precária e quase inexistente infraestrutura de integração são grandes obstáculos ao pleno funcionamento do livre comércio e da tarifa externa comum.
Comunidade Andina. A Comunidade Andina é composta por Bolívia, Colômbia, Equador e Peru, os chamados países membros. Foi chamado de Pacto Andino desde sua criação em 1969 até 1996, quando se tornou Comunidade Andina. O Chile se retirou do bloco em 1977 e a Venezuela em 2006. A Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai são países associados e Espanha, país observador. Os países membros da Comunidade Andina contam com mais de 111 milhões de habitantes e um PIB de aproximadamente 700 bilhões de dólares. Tem importantes relações comerciais com os Estados Unidos e se destaca na exportação de gêneros minerais e energéticos. Os principais objetivos da Comunidade Andina são promover a integração comercial, econômica e política entre os países componentes do bloco, fomentar a participação no processo de integração regional, visando a formação de um mercado comum latino-americano, promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países membros por meio da integração e da cooperação econômica e social, gerar mais empregos, reduzir as diferenças de desenvolvimento entre os países integrantes, melhorar a qualidade de vida da população, melhorar a posição dos países do bloco no contexto econômico global. Unasul, União das Nações Sul-Americanas, é formada por 12 países da América do Sul e tem o México e o Panamá como observadores. Em 23 de março de 2008, em Brasília, ocorreu a assinatura do Tratado Constitutivo da Unasul, formalizando sua criação. A sede do secretariado fica em Quito, no Equador, e a sede do parlamento em Cochabamba, na Bolívia. A Unasul é uma organização intergovernamental que visa a ampliação da integração dos países da América do Sul em diversos aspectos: político, econômico, produtivo, monetário, militar e social. Um dos fatores de grande importância para a formação e a consolidação da Unasul foi a chegada ao poder, por vias democráticas, de políticos de esquerda em diversos países sul-americanos no início do século XXI. Esse fato possibilitou maior aproximação política, já que havia consonância em pontos fundamentais como fortalecimento das nações sul-americanas diante dos centros tradicionais de influência, como os Estados Unidos, preocupação com as questões sociais, busca pela preservação e manutenção de suas reservas naturais, crescimento e diversificação de suas economias e redução da dependência externa. A Unasul conta com duas uniões aduaneiras, o Mercosul e a Comunidade Andina. Com um panorama de integração econômica e produtiva, o objetivo é ampliar as trocas econômicas e criar as condições para o estabelecimento de um mercado comum. Essa perspectiva aponta para uma América do Sul menos dependente dos mercados tradicionais, mas se depara mais uma vez com a defasagem tecnológica, infraestrutura precária e também indicadores socioeconômicos pouco favoráveis. O Conselho de Defesa Sul-Americano, de dezembro de 2008, visa o apoio militar entre os Estados-membros e planos de defesa conjunta para a região. Além disso, o Conselho promove a troca de experiência entre as diferentes forças armadas, exercícios militares em conjunto, intercâmbio de pessoal, atuação conjunta em ações de paz da ONU, estudo e análise dos cenários internacionais e integração da indústria bélica. A criação do Conselho de Defesa ganhou força pelo discurso da manutenção dos recursos hídricos, biológicos e energéticos e minerais na América do Sul. Em 2013, a Escola de Defesa da Unasul começou suas atividades para fomentar a integração desejada pelo Conselho de Defesa Sul-Americano, o Conselho de Economia e Finanças. Criado em agosto de 2011, tem buscado o fortalecimento das moedas regionais em relação ao dólar.
O objetivo básico dessa política é reduzir a dependência da moeda estrangeira e, ao mesmo tempo, garantir a manutenção das reservas de dólares em seus países que esses países já dispõem. Com isso, as crises econômicas geradas nos países centrais teriam menor impacto e a capacidade de uma rápida reação seria maior. Outra vantagem seria a facilitação do comércio entre os países da Unasul. Narcotráfico é considerado uma atividade internacional, haja vista que desde a produção da matéria-prima, o refino, até os consumidores finais, várias fronteiras são cruzadas. O narcotráfico envolve inúmeras atividades ilícitas, permeando diversos países e a economia global. Sequestros, roubos a bancos, tráfico de armas, tráfico de pessoas e de órgãos, jogos ilegais e corrupção policial estão associados ao narcotráfico e à lavagem de dinheiro, que possibilitam a entrada do dinheiro no sistema formal e estimulam o capital financeiro. Afinal, são centenas de bilhões de dólares que precisam circular pelo sistema com velocidade. A manutenção de paraísos fiscais é de fundamental importância para o narcotráfico e para toda a gama de atividades ilegais associadas a ele, considerando que grande parte do dinheiro do narcotráfico é lavado nestes territórios. A década de 1970 e 1980 representam o período de maior desenvolvimento dessa atividade. O cenário de crises econômicas mundiais e a evolução dos sistemas de transportes e comunicações criaram condições ideais para o narcotráfico. De um lado, a facilitação técnica permitindo a organização e o transporte ágil das trocas, de outro, as crises econômicas gerando problemas sociais e desemprego, o que pode impulsionar a criação de mercado e mão de obra para o tráfico. Para a América do Sul, os anos de 1980 representaram a década perdida. Estados endividados e com os fundos internacionais falidos, encontrando-se muitos deles, como o Brasil, em falta de condições de pagar os juros das dívidas. Países impossibilitados de investir na diversificação da produção industrial, em obras de infraestrutura e no setor social. Governantes concentrados em direcionar seus esforços na exportação de gêneros primários para promover a recuperação econômica, mas sem sucesso. Todo esse cenário de países quebrados, sem condições de gerar empregos e com um passivo social de décadas ou, em alguns casos, de séculos, tornou-se um ambiente propício ao crescimento do narcotráfico. Para pequenos agricultores, à beira da falência e sem possibilidade de se modernizar, o cultivo da coca e da maconha, livre da concorrência dos grandes produtores, tornou-se uma opção rentável. Ademais, houve casos em que os narcotraficantes obrigavam agricultores a cultivar drogas. As áreas urbanas, na maior parte da América do Sul, conviveram com as consequências da macrocefalia. Além disso, diversos jovens sem empregos e perspectivas em áreas abandonadas há décadas pelos estados viram no narcotráfico a oportunidade de ganhos que não alcançariam no mercado formal. Esse contexto sul-americano levou muitas nações a se tornarem dependentes do tráfico de drogas para a manutenção de suas economias formais, tais como Peru, Bolívia e Colômbia, que são símbolos dessa situação. Assim, uma quebra do narcotráfico teria impacto imediato na economia desses países. O Plano Colômbia, criado em 2000 pelos Estados Unidos para combater o narcotráfico naquele país, por meio de ações militares, foi mais eficiente na quebra de grupos como as Farc do que na redução da produção de cocaína. Os Estados Unidos são os maiores consumidores mundiais da cocaína. A Colômbia e o Peru disputam a posição de principal produtor, com a Bolívia em terceiro lugar, e o Brasil, o segundo maior consumidor. É a principal rota de saída da cocaína da América do Sul
para o mercado mundial em virtude da longa fronteira terrestre de difícil fiscalização, imensos trechos de floresta e baixa densidade demográfica. E é isso, povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.